A gente viu a saída de dados no Python utilizando o comando, né, a função print. Agora a gente vai ver a entrada de dados utilizando aí a função input. Como de costume, a gente vai criar um ambiente virtual, mk virtual env, tá? Input. Tá aí, o ambiente virtual foi criado. Limpar aqui. E agora vamos editar o arquivo. Então, vi input1.py, né? Ok? Beleza. Vamos colocar aqui, por exemplo, print. Opa. Print. Digite seu nome. Ok? E uma variável para armazenar esse nome. Vou colocar aqui o nome igual a input. Tá bom? E aqui embaixo a gente vai digitar aqui uma saudação, né? Print. Vamos colocar o Fzinho lá que a gente já aprendeu, né? Olá. Aqui, nome. Ok? Olá. Então ele vai imprimir essa mensagem aqui, né? Digite seu nome, e aqui nessa linha ele vai esperar que o usuário digite, né? Entre com o nome dele, né? E depois aqui ele vai imprimir uma saudação olá e o conteúdo da variável nome, ok? Vamos lá ver como é que fica. Então Python input 1.py, né? Então tá lá, ele colocou digite seu nome. Vamos botar aqui Carlos da Silva, e ele vai colocar lá, ó, olá, Carlos da Silva. Então essa daqui é a forma aí de utilizar o input. Só se você notou aqui, ele, vamos colocar aqui, se você notou aqui, vou limpar aqui, ó, vou colocar de novo, ele coloca o cursor embaixo da mensagem para ele digitar o nome, né? Isso não é legal, né? O cursor deveria ficar aqui do lado, né, do digite seu nome. Então como é que a gente resolve isso aí? Dessa forma aqui. Vamos dar um Ctrl C aqui, limpar aqui, editar. A gente pode fazer de uma outra forma. A gente pode usar o input, tá? E no próprio input, ok, já colocar a mensagem ali, digite seu nome sem precisar de um print, como isso. Então vamos colocar aqui, ó, digite seu nome, ok? E esse print aqui não precisa mais, ok? Então ele vai esperar, tá, a entrada do teclado e ao mesmo tempo vai colocar essa mensagem aqui, digite seu nome, ok? Vamos ver como ficou. Então olha lá, digite seu nome do ladinho, né? Por exemplo, Marcelo da Silva, e logo embaixo ele coloca lá, olá, Marcelo da Silva, ok? Bom, agora vamos fazer outra coisa aqui, enviar input 1, né? Vamos pedir o nome e a idade também. Então a gente cria outra variável, idade, input, agora digite sua idade. Ok? Então ele vai pedir duas informações, o nome e a idade. Então aqui ele vai imprimir olá, né? Aí o nome, print aqui, ó, print. Ok? Olá, nome, vou colocar aqui, ó, você tem aqui a variável idade, né? Anos. Então tá aqui, ó, tá? Olá, nome, você tem idade, anos, ok? Vamos lá. Opa. Digite seu nome, da Silva. Ele vai pedir a idade, 55.
e ele vai digitar lá: olá, Marcelo da Silva, você tem 55 anos, ok? Então, vamos lá. Bom, um detalhezinho sobre o input é que ele transforma automaticamente a entrada em string. Então, nesse caso aqui, por exemplo, né, eu estou entrando com a idade, né, e a idade, como você sabe, é um número inteiro, mas o input trata isso como string. Tanto é que, se eu tentar isso aqui, ó, vamos supor que eu queira calcular a idade dele daqui a 27 anos. Né? Então, vou botar aqui, por exemplo, idade futura. É igual, você vai ver que vai dar um erro, né? A idade, né? Mais 27 anos, tá? E aqui eu vou digitar print, um Fzinho, né? Sua idade daqui a 27 anos, né? Será B, e aqui eu vou botar idade futura. Futura, ok? Então ele vai fazer um cálculo, tá? Da idade futura dele da idade dele daqui a 27 anos, tá, ok? E você vai ver que vai dar um erro, porque como o input trata tudo como uma string, ele não vai poder somar uma string com um inteiro e vai dar erro, ok? Vamos lá ver. Vou limpar aqui. Então, por exemplo, lá, Marcelo da Silva, né? A idade dele 55, e você vê que ele deu erro aqui, ó. Por quê? Ele está falando, ó, can only concatenate str, not int, ou seja, ele pode juntar uma string, mas não um inteiro, que não pode, ó, idade futura igual a idade mais 27, não pode fazer isso. Então, o que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui. A gente vai ter que transformar essa string da idade para um inteiro também, né? E para isso a gente vai utilizar uma técnica chamada de cast, que é a conversão, tá, de um tipo para o outro. No caso aqui a gente vai converter um tipo string da entrada do input, tá, para um inteiro, e para isso a gente vai usar a função int, ok? Tá lá, ó. Então ele vai converter a idade 55, que no caso é uma string, por causa do input, né? Que toda a entrada pelo input é transformada para uma string, para um inteiro, ok? E daí a gente vai conseguir fazer esse cálculo. Vamos lá. Vou limpar aqui. Python input 1. Então, vamos lá, Marcelo da Silva. Idade 55. E agora ficou direitinho. Olá, Marcelo da Silva, você tem 55 anos. Sua idade daqui a 27 anos será de 82, tá, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Você pode botar o input ali, tá, no exato momento da entrada de dados, ou você também poderia botar aqui, ó. Aqui. Pode ser também. Mas geralmente você coloca logo na entrada de dados, para não esquecer, senão você pode esquecer e dar um erro ali no programa. Tá? Da mesma forma aqui. Idade 55, e funcionou da mesma forma, ok? Então esse é o comando input, tá, para a entrada de dados. Espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.